Aula de hoje eu falo com vocês sobre os princípios do poluidor-pagador, do usuário-pagador e do protetor-recebedor, em mais uma aula de princípios de direito ambiental. Fica nessa videoaula para saber um pouco mais. Como vai minha cara? Como vai meu caro? Mais uma aula de direito ambiental na sistemática dos princípios. Hoje falaremos sobre 3 princípios que bebem de fontes, que bebem de situações muito parecidas. Falo eu do princípio do poluidor-pagador, do princípio do usuário-pagador e do princípio do protetor-recebedor. Parto para a indagação inicial. Princípio do poluidor-pagador. Se eu pagar, eu posso poluir? A verdade é que o princípio não traz como indicativo uma ideia de pagar para poder poluir, ou poluir mediante pagamento, ou até algo como pagar para evitar a contaminação. Não se podem buscar, através dele, formas de contornar a reparação do dano, ok? Estabelecendo-se aí uma ideia de licitude, uma ideia de correto para um ato poluidor. Como se alguém pudesse afirmar, entre aspas, poluo, mas eu pago. O conteúdo do princípio é bastante distinto disso. Não é isso. Ok? Sabendo disso, a gente pode traçar uma lógica para o princípio. Ok? Qual seja essa lógica? Evitar que se privatizem os lucros e socializem os prejuízos através da exploração dos recursos naturais. Bom, eu vou repetir para ficar claro. A lógica é evitar que se privatizem os lucros e socializem os prejuízos através da exploração dos recursos naturais. Para isso, eu posso citar as funções. Quais são as funções do axioma do poluidor-pagador? Primeira função, ele busca evitar a ocorrência de danos ambientais. E aí é um caráter todo preventivo. E 2, ocorrido o dano, visa a sua reparação. Aí é um caráter repressivo. Ok? Assim, num primeiro momento, se impõe ao poluidor um dever de arcar com as despesas de prevenção dos danos ao meio ambiente. Então, no primeiro momento, o empresário, o empreendedor, previne. Previne os danos que a sua atividade possa ocasionar. Ok? Ou seja, cabe a ele o ônus de utilizar instrumentos necessários à prevenção dos danos. Numa segunda órbita de alcance, esclarece esse princípio que, ocorrendo danos ao meio ambiente, ocorrendo danos ao meio ambiente em razão da atividade desenvolvida, o poluidor vai ser responsável pela sua reparação. Ele é responsável por reparar. Bom, mas quais são as fontes do poluidor-pagador? Artigo 225, parágrafo 3º e artigo 14 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Ok? Leiam comigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações. Bom, esse é o caput 225. E aí vocês podem ler comigo o parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ótimo. Peço que repitam comigo para vocês verem as 3 esferas, ok? Da punição. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Penal, administrativo e civil. Agora a leitura do artigo 14 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Ok? Artigo 14. Leiam comigo, por gentileza. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores. Bom, essa foi a leitura do artigo 14. É válido destacar que parte da doutrina diferencia os princípios do poluidor-pagador com um princípio decorrente, talvez dele, o princípio da responsabilidade. Okay? Onde a reparação dos danos causados às vítimas vem do princípio da responsabilidade. E a prevenção e a redistribuição dos custos da poluição vem do princípio do poluidor-pagador. Assim, o princípio do poluidor-pagador atuaria muito mais na internalização dos custos sociais da degradação causada pelo agente econômico, pelo empreendedor, pelo poluidor. Ao passo que o princípio da responsabilidade ele ficaria limitado às hipóteses de reparação do dano ambiental, como se repara para com as vítimas. Mas, como eu disse, é uma distinção que nem toda doutrina, que nem todos os juristas do direito ambiental fazem, né? Meramente didático. Na definição desse princípio, eu gosto muito das palavras do mestre Paulo Afonso Leme Machado. Leiam junto comigo aí. Eu abro aspas. Temos que diferenciar 2 momentos da aplicação do poluidor-pagador, ou também chamado de predador-pagador. Um momento é o da fixação das tarifas ou preços, ou da exigência de investimento na prevenção do uso do recurso natural. E outro momento é o da responsabilização residual ou integral do poluidor. Com muita acuidade, diz Cristiane Derani, o custo a ser imputado ao poluidor não está exclusivamente vinculado à imediata reparação do dano.
O verdadeiro custo está numa atuação preventiva. O pagamento efetuado pelo poluidor ou pelo predador não lhes confere qualquer direito a poluir. Fecha aspas. Essa foi a definição do professor Paulo Afonso Leme Machado. Falemos agora de um outro princípio, do princípio do usuário pagador. Qual a ideia inicial? O uso dos recursos naturais pode ser gratuito. Pode. Como pode ser pago? Também pode. A raridade do recurso, o uso poluidor e a necessidade de prevenir catástrofes, entre outras coisas, podem levar à cobrança do uso dos recursos naturais. Ok? São fatores que fazem cobrar. Mas quais são as principais fontes legais para esse princípio? Artigo 4, inciso 7 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Leiam comigo. Artigo 4. A Política Nacional do Meio Ambiente visará 7. A imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados. E aí, atenção! E ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Falo agora o conceito do professor Paulo Afonso Leme Machado. Leiam comigo. Abre aspas. Em matéria de proteção do meio ambiente, o princípio usuário-pagador significa que o utilizador do recurso deve suportar o conjunto dos custos destinados a tomar possível a utilização do recurso e os custos advindos de sua própria utilização. Esse princípio tem por objetivo fazer com que estes custos não sejam suportados nem pelos poderes públicos, nem por terceiros, mas sim pelo utilizador. De outro lado, o princípio não justifica a imposição de taxas que tenham por efeito aumentar o preço do recurso ao ponto de ultrapassar seu custo real, após levarem-se em conta as externalidades e a raridade. Bom, observações sobre esse conceito. Primeira observação. A valorização econômica dos recursos naturais, ela não pode ser admitida para excluir faixas da população de baixa renda. Não se pode excluir. Ok? Segunda observação. O uso gratuito dos recursos naturais, ao meu entender, tem representado quase que um enriquecimento ilegítimo do usuário. Tá? Pois a comunidade que não usa o recurso, ou que utiliza em menor escala, fica mais onerada que os demais, ou fica onerada e os demais não. Terceira observação. Não precisa ter infração ou mau uso. A cobrança não depende de infração. Bom, a verdade é que o princípio do usuário pagador não é uma punição. Pois mesmo não existindo qualquer ilicitude, no comportamento do pagador, ele pode ser implementado naturalmente. Assim, para tornar obrigatório o pagamento pelo uso do recurso ou pela sua poluição, não há necessidade de ser provado que o usuário
e o poluidor estão cometendo faltas ou infrações. Bom, o órgão que pretenda receber o pagamento deve provar o efetivo uso do recurso ambiental. Deve provar o efetivo uso do recurso ambiental ou a sua poluição. Bom, o axioma apresenta funções. Ele apresenta funções. Há uma progressiva tendência mundial na cobrança do uso dos recursos naturais. Okay? Há uma tendência. Principalmente os mais escassos. Com a finalidade de, vamos lá, funções. Racionalizar a sua utilização, arrecadar recursos a serem revertidos ao ambiente e funcionar como medida educativa. Para quê? Para inibir o desperdício. O que não se cobra, se desperdiça. Se parou para pensar, sendo a água um bem de uso comum do povo, por que se paga por ela? Por que se paga por ela? A Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos, ela vai nos responder o porquê se paga pela água. Okay? Lei 9433 de 97, o artigo 19. Leiam comigo. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva. 1. Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor. 2. Incentivar a racionalização do uso da água. 3. Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Por fim, eu te pergunto, qual a diferença entre poluidor pagador e usuário pagador? Qual a diferença? Além da questão da ilicitude em si, que o usuário pagador a princípio não padece, o princípio do poluidor pagador absorve também o princípio do usuário pagador. Entende? Porque a poluição pressupõe o uso. Mas é possível, e muito possível, o uso sem a poluição. Bom, último princípio dessa aula, princípio do protetor recebedor. Preciso te falar o que você já sabe, né? O pensamento humano, ele não é estanque, ele não é parado, ele está em movimento. Então o protetor recebedor é um outro lado do poluidor pagador, o oposto. Qual a ideia? As pessoas físicas ou jurídicas, né? As pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por uma preservação ambiental, por uma proteção ambiental, elas devem ser agraciadas com benefícios, tá? Benefícios de qualquer que seja a natureza, né? Eles estão colaborando com toda a coletividade. Né? Eles colaboram com toda a coletividade para a consecução de um direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então eles merecem esse receber de algo. No fundo, é um exemplo de justiça ambiental, né? Justiça ambiental para um desenvolvimento sustentável. Essa é a bem verdade. Bom, na prática, ainda bem tímido no Brasil, tá? Podem ser revertidos em benefícios financeiros, pode. Em benefícios de redução de alíquota de tributo ou até de isenção fiscal. Exemplo clássico é o pagamento por serviços ambientais,
PSA, pagamento por serviços ambientais. Passo a falar com vocês sobre as fontes e o conceito. As fontes e o conceito. Fonte legal. Artigo 6º da Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, tá? Lei 12.305 de 2010, e o artigo 41 do Código Florestal. Por fim, falo numa definição que o princípio do protetor-recebedor ele adota e incentiva uma medida específica. Qual medida específica? Premiar e retribuir a todos aqueles que preservam o meio ambiente, tá? Prestando serviços ambientais à coletividade, principalmente e especialmente na manutenção do homem na terra, sustentavelmente protegida e manejada. Sustentavelmente protegida e manejada. Como também para os que estão em situação de pobreza ou exclusão, ok? Promovendo assim uma justiça ambiental, né? Promovendo assim a socialização dos ganhos ambientais. Bom, acho que é isso. Espero que tenham entendido o objetivo dessa aula de princípios. Espero que tenha ficado claro, ok? Mas quaisquer dúvidas, quaisquer questões, eu estou à disposição. Podem me procurar tanto no Instagram, podem me procurar nos comentários desse vídeo, que eu vou ter o maior prazer em responder aos seus questionamentos. Se inscreve no canal para receber a notificação de novas aulas, da próxima aula sobre direito ambiental. No mais, até a próxima aula de direito ambiental e um forte abraço.